Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. O exercício de cálculo que nós vamos resolver hoje, ele fala sobre sequências e séries. Ele fala para verificar a convergência ou divergência das seguintes sequências. Primeiro tratando só de sequências, né? Lembra que uma sequência, vamos colocar aqui, ó, uma sequência nada mais é do que um conjunto de números, né? Um conjunto AN de números representados por A1, A2, A3, A4 e assim por diante, tá? As sequências que nós tratamos aqui são sequências infinitas. Qual que é a diferença de uma sequência numérica, né, que é um conjunto de números, de um conjunto de números quaisquer? Tá? A diferença é a organização, porque se você vai ter uma ordem aqui, perceba que cada termo dessa sequência ela tem um índice, olha, 1, 2, 3, que define a posição do termo na sequência. Então, o primeiro termo da sequência, segundo termo da sequência, terceiro termo da sequência, assim por diante. Tanto que nós podemos dizer que uma sequência, né, um AN, ele nada mais é do que uma função f de n, tá? Onde o n aqui é um número natural. Se o n for 1, você vai ter o A1. Se o n for 2, você vai ter o A2. Se o n for 3, você vai ter o A3 e assim por diante. O que acontece com isso? Muitas vezes nós temos sequências, por exemplo, né? Você pega uma sequência, vamos pegar aqui uns exemplos bem exagerados, né? Para ficar bem claro isso. Você pega uma sequência e começar com 1, 5, 20... 300, 680, 1000 e assim por diante, tá? O que você deduz da observação da sequência? Que os termos, né, o A1, A2, A3, A4, A5, A6, os termos estão ficando cada vez maiores. Como a sequência é infinita, né, nós podemos deduzir, né, embora isso aqui seja só um exemplo para ilustrar, mas nós podemos deduzir desse exemplo que quanto maior o valor de n, maior o valor do número. O que nós dizemos a partir daqui? Nós dizemos que essa sequência aqui é uma sequência que diverge, tá? Então, uma sequência divergente. O que significa dizer que ela é divergente? Significa dizer que o limite do AN, lembra que o AN é uma função de n, né? Então, quando n tende a infinito, né? Ou seja, quanto maior o valor de n, quanto mais termos você colocar na sequência, o valor desse AN tende a mais ou menos infinito. Então, esse aqui seria um exemplo de uma sequência divergente. Quanto maior o valor de n, maior o valor de AN. Tanto maior, mais infinito, ou menor, menos infinito, tá? Um outro exemplo aí bem exagerado para a gente poder ilustrar isso, tá? Vou pegar uma sequência, que é a sequência 2000, 1000, 100, 20, 1, meio e assim por diante, tá? Então, a sequência numérica. Bem, novamente, isso aqui é só um exemplo, né? Só para ilustrar, né? Para poder ter uma intuição do que acontece, tá? Então, o que acontece? Nós temos números que estão cada vez menores. Mas eles não são menores no sentido de tender a menos infinito. Eles são menores no sentido de se aproximar de um número, né? Perceba que nesse caso aqui, o termo geral da sequência, ele se aproxima de um número. Ou seja, ela é uma sequência que nós dizemos que ela é convergente, tá? Uma sequência convergente é uma sequência tal que o limite do AN, né? Quando n tende a infinito, ele é igual a um valor numérico L. Então, quando isso acontece, nós dizemos que a sequência converge para o número. A ideia seria mais ou menos essa, ó. A convergência, ó. Convergência e a divergência. Tá?
Você pegar aqui um ponto, ó, convergência, ela converge para esse ponto, tá? Então você tem o valor numérico L, para o qual os termos da sequência está convergindo. Então ela converge para um número, por exemplo, 2, 1000, 100, 20, 1, meio. Ela pode estar se aproximando de um número aí entre -1 e 1, tá? Divergente não, divergente é o contrário, tá? Divergente ela se espalha, tende a mais ou menos infinito, tá? Então uma boa imagem para gravar isso são esses desenhinhos, né? A convergência, ela se aproxima de um número. Divergência, ela tende a mais ou menos infinito. O que nós vamos verificar é verificar se a letra A é uma sequência convergente ou a letra B é uma sequência convergente ou divergente, tá? Vamos resolver primeiro a letra A, né? Na letra A, para resolver a letra A, basta fazer o limite. Quando n tende a infinito, né? De 1 menos 2n dividido por 1 mais 2n. Perceba que para saber se uma sequência é convergente ou divergente, basta resolver os seus limites, né? Tá? Então o limite der mais ou menos infinito, o limite apresentar um valor numérico L, se o limite der mais ou menos infinito, a sua sequência é divergente. Quer dizer, quanto maior o valor de n, maior o valor de an, né, mais infinito, ou menor o valor de an, menos infinito. Se der um valor numérico, sua sequência é convergente. Quanto maior o valor de n, mais próximo de um valor numérico L vai estar o valor de an. Essa é a ideia de convergência ou divergência. Aquele limite ali, ó, percebe que o n tende a infinito. Se o n tende a infinito, 2 vezes n é infinito, e 1 menos infinito é menos infinito. Então o numerador aqui é menos infinito. 2 vezes n, 2 vezes infinito, infinito, infinito mais 1, infinito. Então nós temos infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Então o que eu vou aplicar aqui? Eu vou aplicar uma regra chamada regra L'Hopital, que vai dizer o seguinte, ó, que esse limite ele é igual ao limite quando n tende a infinito da derivada desta função 1 menos 2n dividido pela derivada desta função 1 mais 2n, tá? Nós vamos só derivar. Derivada de 1 em relação a n é 0, derivada de menos 2n em relação a n, menos 2. Derivada de 1 é 0, derivada de 2n é 2, 2, tá? E aí nós temos menos 2 por 2, que é menos 1, né? Tá? Menos 1. E o limite de uma constante, independente se n tende a mais infinito, menos infinito, o número, o limite de uma constante é sempre a constante. Então esse limite é igual a menos 1. Tá? Então esta primeira sequência aqui é uma sequência convergente. Então nós temos aqui uma sequência convergente. Quanto maior o valor de n, mais próximo de menos 1 vai estar o valor de an, tá? Letra B. Vamos ver a letra B. Letra B é resolver o limite quando n tende a infinito de... Bem, o nosso an é n ao quadrado menos 2n mais 1, tá? Dividido por n menos 1. Tá? Bem, a gente pode aplicar a regra L'Hopital aí também, tá? Mas teria que fazer uma análise, isso que é uma parábola com cavidade para cima, quando n tende a infinito, o ramo da parábola que está do lado direito do gráfico também tende a infinito, né? Que nós temos infinito sobre infinito. Você pode aplicar L'Hopital aí e derivar tranquilo. Porém, nós podemos fazer também pelo método usando operações algébricas normais, tá? Ou seja, apenas destacar quando n tende a infinito, é um dos limites mais fáceis de fazer, principalmente para funções racionais, né? Basta destacar o maior expoente aqui e o maior expoente aqui, né? Pega o maior expoente no numerador e no denominador. Escreve que isso aqui é igual ao limite
quando n tende a infinito, de n ao quadrado sobre n, né? Tá? Você simplesmente desprezou os outros, né? Porque nós vamos dividir tudo por n, né? Dividindo tudo por n, né? Aqui vai dar os elementos menores vão desaparecer, né? Ou seja, basta considerar o n ao quadrado e o n. Simplifica a sentença. Então você tem aí o limite de n. Como n tende a infinito e o limite é o próprio n, né? Então isso aqui vai dar mais infinito, né? Tá? Ou seja, quanto maior o valor de n, nesta sequência, maior o valor de n. Não existe um valor limite, ela não se aproxima de nenhum número, ela é divergente, né? Então nós temos uma sequência divergente no segundo caso, ok? Certo? Espero que tenham entendido a resolução, tenham gostado da resolução. Curtam o canal, nós temos aqui um link para inscrição, se inscrevam que ajuda bastante o canal. Muito obrigado.